Muito bem, estamos de volta. Assunto super importante hoje aqui no Vida e Saúde. Mas falar de uma doença delicada que está fazendo muitas vítimas no nosso país não é um assunto fácil, não só no nosso país, mas no mundo também. Então, olha, só para você ter uma ideia, uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, divulgou que o câncer pode atingir 625 mil pessoas só neste ano no Brasil. É um dado bastante significativo que serve de alerta para todos nós, para toda a população. E pensando nisso, o Vida e Saúde decidiu fazer um programa focado em como nós podemos nos prevenir desse vilão chamado câncer. Por isso a gente convidou aqui a especialista em oncologia, a doutora Ana Carolina Chaves, para nos dar pistas de como a gente pode afastar essa doença o máximo possível das nossas vidas. Doutora Ana Carolina, bem-vinda ao Vida e Saúde, prazer falar contigo. E sobre um assunto tão necessário. Bem-vinda. Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite novamente para estar conversando aqui com vocês. Tá, é o seguinte, eu acho que é importante a gente tentar entender, ou tentar mais uma vez reforçar, doutora, o que é o câncer, como é que ele vai crescendo, se desenvolvendo no nosso organismo, que tem mecanismos de tanto socorro, emergência, para corrigir possíveis problemas de saúde. Então, o câncer, ele surge, na verdade, de mutações que as células do nosso corpo sofrem ao longo da nossa vida. Então, as nossas células, elas estão se renovando constantemente. E nesse processo de renovação podem ocorrer erros de cópia. E aí uma mutação faz uma transformação e aquela célula passa a se alterar e vira um câncer. Algumas coisas aumentam o risco dessas mutações acontecerem, então cigarro, bebida, exposição solar em grande quantidade, obesidade. E algumas coisas protegem, como atividade física, alimentação, que são as coisas que a gente vai conversar, né, sobre como prevenir o câncer. Além disso, existem sim mecanismos de proteção do nosso próprio corpo. Então, alguns genes e as nossas próprias células imunes que são capazes de identificar essas alterações, né, essas células do câncer quando elas estão começando e tentar combatê-las no início. Infelizmente, nem sempre isso acontece e uma célula ou outra passa e começa a aumentar, a crescer e é quando a gente vai ter o diagnóstico de câncer no indivíduo. Doutora, é interessante pensar que muita gente acredita que o câncer ele é mais genético do que uma doença que a gente pode, de repente, acabar trazendo através do nosso estilo de vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre também a crença de que o câncer pode ser um castigo ou até uma escolha. São muitas ideias que podem trazer uma carga muito pesada, mas ao mesmo tempo podem também tirar nossa responsabilidade, ou seja, nós precisamos assumir também responsabilidade quanto ao câncer também. É difícil pensar nisso, né? Sim. Não, mas isso é super pertinente. Assim, 15% dos casos de câncer têm relação com fatores hereditários, então não é um número desprezível e por isso cada vez mais a gente faz aconselhamento genético em câncer. Mas veja, a maioria não é, né? Do restante, aí a gente vai ter então 85%, 40, 45% vão estar relacionados com hábitos de vida e para uma parcela grande a gente ainda não sabe, a gente ainda não tem uma explicação. Por isso que às vezes uma pessoa não tem história familiar, tem bons hábitos e vai ter câncer. A gente ainda na medicina ainda está evoluindo, aprendendo muito. Mas existe uma parcela importante dos hábitos de vida que a gente vai comentar. Mas é muito importante essa crença que você falou, o câncer ele ainda carrega muitos mitos com ele e às vezes é uma doença que é tido como um castigo, né? Por alguma coisa que você fez ou que você tinha maus sentimentos, enfim. E isso, às vezes, acaba dando um peso para um paciente que já está num momento frágil, de uma doença delicada, que precisa de todo o apoio, e tornando aquilo ainda mais difícil. Então, é uma crença que é importante a gente evitar. A gente não tem como provar isso, a gente sabe que fatores ambientais têm importância, que o componente genético não é o mais importante, mas tem importância. E essa questão emocional, que eu digo sempre para os meus pacientes, se estar triste dá câncer, eu falei, não sei, estar triste não é bom de qualquer forma, né? Depressão não é boa de qualquer forma, vamos tentar resolver isso, mas sem causar um peso maior para algo que já é difícil de lidar, como uma doença como essa.
É verdade. Eu estou aqui pensando, doutora, que cada um pode fazer a sua parte. Você, como médica, outros terapeutas nas suas áreas, os cientistas buscando respostas, mas a gente, nós como população, como pacientes, muitas vezes também temos que fazer a nossa parte. Cada um pensando pensando em colaborar, cooperar. Agora, doutora, a gente tem um dado muito interessante que o INCA divulgou, que a doença pode atingir 625 mil pessoas só neste ano. E desses novos casos, 50,3% vai acontecer para os homens e 49,7% em mulheres. Está bem equilibrado, ou seja, está todo mundo um risco para homens e mulheres bastante equilibrado. A gente preparou um jogo aqui, ele é em formato de uma cidade, dá uma olhadinha aqui, olha. Tem bares, tem restaurantes, lanchonetes, a gente colocou aqui um posto de gasolina, tem aqui também um hospital, mostrando que tudo na nossa volta, toda a nossa vida tem um contexto e tudo isso pode interferir, ou seja, os nossos hábitos de vida, de trabalho, de descanso, de alimentação, fazem diferença quando o assunto é câncer. Aí eu queria que a senhora fizesse a gente pensar ou nos levasse para caminhos de entendimento, como é que uma vida corrida nos grandes centros, ou até em pequenos centros, mas com grande concentração de estresse, a gente pode descobrir pistas para afastar o câncer da nossa vida. Vamos fazer isso de maneira mais lúdica aqui, até para trazer mais leveza para o assunto, doutora. Olha, primeira pista para prevenir o câncer, não fumar. O fumo está associado, o tabagismo está associado a vários tipos de câncer. Sim, o tabagismo foi por muito tempo o principal fator de risco para câncer. Hoje ele está competindo aí com a obesidade, mas ele ainda é completamente evitável, né? É uma escolha. Então, o cigarro tem uma associação enorme com, especialmente câncer de pulmão, boca e cabeça e pescoço, e bexiga. Mas praticamente todos os tumores sofrem, sim, influência do tabagismo. Ele aumenta aqueles erros, aquelas mutações. E, com certeza, é uma das coisas que a gente precisa abolir, né? Para melhorar esse número triste aí de tantos novos casos. Não só é um fator de risco para o câncer, mas para tantas outras doenças que podem levar ao câncer também. Então, olha, cigarro não está com nada, gente. É hora de deixar de fumar. Se você precisa de ajuda, entre em contato com a gente, porque a gente pode te ajudar, pode te indicar algumas técnicas, alguns truques que podem te ajudar. Seguinte, essa pista aqui, doutora, é uma pista interessante, porque a ciência está tentando fazer a parte dela, mas se eu não participo, a vacinação Sim. contra HPV e hepatite B realmente fazem muita diferença na prevenção do câncer. Muita. A hepatite B ela é responsável por uma boa parte dos tumores de fígado, os hepatocarcinomas, né? Que não são tumores tão comuns, mas fazendo a vacinação a gente diminui. Mas especialmente o HPV, ele é responsável por mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero, que ainda está entre os mais frequentes nas mulheres, especialmente nas regiões norte e nordeste do país, e que a gente consegue prevenir demais fazendo a vacinação. E a cobertura vacinal do HPV ainda é muito baixa, por baixa adesão da população. Então, criou-se um mito muito triste até em relação a isso, porque como o vírus do HPV ele é difundido através da relação sexual, a vacinação ela acontece em idade precoce. E algumas pessoas fizeram uma interpretação errada de que se a gente faz uma vacinação precoce, eu estou induzindo uma sexualidade precoce, o que não tem nada a ver. A gente só está querendo vacinar precocemente essas meninas. E com isso houve muita resistência à vacinação do HPV. Mas ela é extremamente eficaz. Nem poucos países no mundo têm a cobertura vacinal do HPV à disposição da população como a gente tem no Brasil, mas a gente ainda tem baixa adesão porque as pessoas criaram esse bloqueio, esse mito em relação à vacina. É verdade, essa é uma questão bastante delicada, mas muito importante que você entenda que a vacinação não está promovendo essa ideia de que a pessoa precisa iniciar a sua vida sexual mais cedo, não. Mas, se isso acontecer, ela vai ter vai estar mais protegida, digamos assim. Então, olha, vale a pena vacinar, vale a pena vacinar. Agora é o seguinte, nós vivemos para comer ou comemos para viver? Porque tem gente aí que está comendo
e acenando o atestado uma parceria aí com a morte. Infelizmente, a alimentação saudável, ela é imprescindível para a saúde em geral. E no câncer não é diferente. No caso do câncer, não é diferente. Sim. Então, a gente tem dados que alimentos ultraprocessados, né, então muito industrializados, com corantes, conservantes, aumentam em até 10% o risco de câncer. A obesidade nos países desenvolvidos já é o principal fator de risco para câncer e a obesidade se associa muito com uma alimentação não saudável. E a gente também sabe que o alto consumo de carne vermelha, tá? Não precisa ser vegetariano, mas um consumo muito elevado de carne vermelha, associado a uma baixa ingesta de frutas, verduras e legumes, também aumenta o risco de câncer de intestino. Então, uma alimentação saudável protege, né, do câncer, é muito importante. Muito legal. Agora, esse aqui, doutora, essa pista aqui, muita gente considera ela desnecessária. Acha que beber é para relaxar, para se divertir, não considera um risco para o câncer. Também não é verdade. O câncer de cabeça e pescoço, boca e esôfago, ele é muito mais frequente em pacientes que ingerem bebidas alcoólicas e o câncer de mama em mulheres. Então, para as mulheres, a gente sabe que mais do que 3 a 4 doses de bebida alcoólica na semana, então tomar um copo de vinho todo dia à noite ou todo final de semana ter um alto consumo de álcool aumenta o risco de câncer de mama. Então, a gente precisa ter um consumo moderado, evitar um consumo abusivo de bebida alcoólica. Muito bem. Olha essa... aliás, doutora, sobre a bebida alcoólica, a gente vai ter hoje aqui a participação do Dr. César Vasconcelos falando justamente sobre o consumo da bebida. Interessante essa conversa, acompanha você aí de casa, viu? Dica 5, praticar atividades físicas. Por que a atividade física é tão importante na prevenção do câncer, doutora? A atividade física ela vai agir de 2 formas. Primeiro, que ela reduz a obesidade, e a obesidade dá câncer. Mas fora isso, né, quando a gente pratica atividade física, uma série de alterações metabólicas acontecem no nosso corpo. E mesmo pessoas que não são obesas, se a gente pegar 2 pessoas magras, quem pratica atividade física meia hora todo dia ou 1 hora 3 vezes por semana, tem até 30% menos chance de desenvolver 11 tipos de câncer diferentes. Então, a atividade física tem um impacto enorme. E ela... Para quem já tem câncer e está em tratamento, por exemplo, ela aumenta as chances de cura, diminui os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, é muito importante praticar atividade física. Uau, que dado legal, que notícia boa você trouxe aqui. Então, gente, bora mexer o corpo. Se você tem dificuldade, você pode também conseguir ajuda aqui do Vida e Saúde. Nas nossas playlists do YouTube tem várias opções para você começar a se mexer hoje. Não deixa para amanhã, não. Você precisa fazer exercício físico hoje. Doutora, olha essa dica que é a 8ª, a 6ª, evitar a exposição ao sol. Essa exposição é aquela excessiva, porque a gente tem percebido que muitas pessoas também estão sofrendo com a falta da vitamina D, uma verdadeira pandemia até. Mas aqui seria a exposição exagerada. A exposição exagerada ao sol, especialmente na infância, ela aumenta um risco de melanoma muito grande, né, que é um câncer de pele. E a exposição crônica ao longo da vida aumenta o risco de outros tipos de tumor de pele. Mas a exposição solar excessiva tem sim esse papel no câncer de pele especialmente. Claro que é como você lembrou, uma exposição moderada ela é saudável, ela produz vitamina D, mas a exposição excessiva ela realmente é maléfica. Tá, vamos para a 7ª pista. Amamentação, uma pista que parece até fora assim, do contexto, né? Parece tão um ato, uma escolha tão pessoal, mas que interfere bastante no caso de câncer de mama, doutora. Sim, mulheres que amamentam têm o seu risco de câncer de mama reduzido em até 10%, dependendo da quantidade de filhos e o tempo que amamentam. Então, realmente, amamentar é um ato que é inquestionável para a saúde da criança, mas também protege a mulher. Tá. Vamos para a 8ª dica. Exames preventivos. Esse, como a vacinação, também depende muito da adesão das pessoas. Eu preciso buscar, preciso ir atrás, porque disponível a gente tem pelo sistema público, pelo sistema particular, mas se eu não marcar, se eu não ligar, não comparecer, é uma perda de tempo até da comunidade, dos órgãos, das organizações de saúde.
Sim. Então, como eu disse, até 40% dos casos de câncer não vão ter relação com predisposição hereditária ou hábitos de vida, né? Mesmo o indivíduo que faz tudo isso ainda assim tem risco. Por isso que é importante realizar o exame preventivo, mesmo que você seja uma pessoa com hábitos saudáveis, que não tem história na sua família. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho caso na minha família, eu não tenho problema de saúde, eu não preciso. Não, o risco existe ainda assim para todos. E o mais importante, diagnosticado precocemente, a maior parte dos cânceres de tumores em geral tem altos índices de chance de cura. Câncer de mama, por exemplo, que é tão frequente em estadios iniciais, diagnosticados na mamografia, tem taxas de cura acima de 95%. Mas Uau. A gente está falando de um diagnóstico precoce, né? Quando a doença já é avançada, isso vai cair para 20%, 30%. Então, fazer o exame preventivo é muito importante. A mesma coisa para o câncer de colo de útero com Papa Nicolau, o câncer de intestino com a colonoscopia, o câncer de próstata. Então, não é para todo o câncer que a gente tem exame preventivo, mas aqueles exames que têm valor, a mamografia, o Papa Nicolau, a colonoscopia, e o PSA, eles devem ser feitos na faixa etária indicada. Muito legal a gente pensar sobre isso. Você viu aí, novembro azul, outubro rosa. Existem outros meses que você pode escolher para fazer o seu exame preventivo, mas só não pode deixar de fazer. E olha, se você tem vergonha ou se você, de repente, não resolveu isso na sua cabeça ainda, busque ajuda. Converse com um profissional, converse com pessoas da sua confiança, da saúde, que vão poder te ajudar a baixar, de repente, essa guarda e buscar auxílio preventivo. Isso é imprescindível. Doutora, chegou uma interação aqui que eu queria trazer para você, é da Daniela, e ela disse o seguinte: se o câncer é uma predisposição celular, então não devemos nutrir o nosso núcleo celular com hormônios, tipo vitamina D, magnésio, B12, para assim não sermos propícios, não deixarmos um ambiente propício ao câncer? Olha aí, a pergunta vem lá de Vitória. Daniela, a gente tem dados, algumas substâncias já foram utilizadas no intuito de prevenir o câncer, então estudos com algumas vitaminas, e esses estudos não foram positivos. O que a gente tem para vitamina D é o seguinte: pessoas que têm vitamina D alta têm menos câncer, é verdade, isso a gente sabe. E aí, o que foram fazer o estudo? Foram dar vitamina D e avaliar depois de alguns anos dando vitamina D se a gente diminuiu o risco de câncer. E isso não aconteceu. Parece uma coisa não muito explicada, mas o fato é que o que parece é que a vitamina D que é sintetizada do sol é diferente do que a vitamina D que a gente ingere. Não que a gente não deva ingerir, existem indicações para isso. Entendi. Mas o uso indiscriminado de vitamina D não tem o mesmo potencial de prevenção do que a vitamina D medida, até porque, em geral, a pessoa que tem uma vitamina D um pouquinho mais elevada, normalmente é uma pessoa que pratica atividades ao ar livre. A pessoa que pratica atividade física ao ar livre, normalmente ela se alimenta melhor. Então, tem uma série, ela é menos obesa, tem uma série de coisas associadas. Então, infelizmente, hoje, ainda não existe nenhuma vitamina comprada que diminua o risco de câncer. Por outro lado, as vitaminas que são presentes na alimentação saudável, essas reduzem. Então, a gente não precisa gastar um monte de dinheiro comprando remédio para evitar câncer. O melhor remédio é a alimentação saudável. Então, é nisso que a gente tem que investir. Então, às vezes eu vejo paciente gastando um monte de dinheiro, comprando um monte de vitamina, e ele devia estar investindo isso em verdura, em fruta, em legume. Com certeza ele teria um resultado muito melhor. Olha aí, eu estou aqui pensando, doutora Ana, que realmente às vezes a gente gasta, investe ou quer alguma coisa aqui, sendo que aqui, trabalhando menos, quem sabe, curtindo mais as coisas boas da vida simples, naturais, como exercício físico ao ar livre, como um pouquinho da luz do sol todos os dias, isso já traria benefícios enormes e longevidade, sem sofrimento. Sim. Então, realmente, a gente, às vezes, precisa parar tudo e repensar nossas prioridades e a maneira que a gente está levando a vida, né? Com certeza. Doutora, eu quero te agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde hoje. Ótimas dicas você trouxe aqui pra gente e eu espero te encontrar numa próxima aqui no programa. Até mais. Obrigada novamente pela oportunidade. Bom fim de semana para todos. Tá joia. Bom, a gente faz um rápido intervalo agora. Na volta tem claramente super interessante. Pessoas que gostam de tomar vinho todos os dias dizem ou defendem que isto é um hábito saudável. Será mesmo?
É o assunto do Claramente de hoje. E ainda aqui no programa tem receita, tem esse refogado colorido delicioso para você aprender aqui com a gente. Não sai daí não.